Olá pessoal, tudo bem? Vamos para o nosso terceiro capítulo do nosso curso e nesse capítulo a gente vai abordar modelagem de dados. Então, o modelo de dados, o projeto de banco de dados, a gente vai ver como utilizar o modelo de entidade relacionamento, que é o principal modelo para construir um diagrama, né, de modelagem de dados, e quais são as suas notações, certo? As principais regras para relacionamentos. Então a gente vai ver na aula de hoje e culminando aí na resolução de questões envolvendo essa seara de conhecimento. Tá beleza? Então vamos lá, pessoal. Olha aí, vamos falar um pouquinho sobre os tópicos que estão nos editais e que a gente vai tentar bater um por um. Tá? Então, modelagem de dados, no nível conceitual, no nível lógico e no nível físico. Tá? Então, esses três elementos, esses três níveis de modelagem, elas são sucessivas. Né? Então, quando eu começo uma modelagem, eu começo num modelo conceitual, onde eu não tenho tantas informações, mas eu já começo a construir um diagrama simplificado do domínio dos dados, tá? Depois eu evoluo esse diagrama para um modelo lógico e, por fim, para o modelo físico, o que vai ser implementado de fato no SGBD. Tá? Então a gente vai ver esses três níveis, tá? E as suas notações para a construção de um diagrama, né? Modelo entidade relacionamento é o principal, vamos dizer assim, framework para se construir um diagrama, tá? Especificar um esquema que seja interpretável, né? Porque o objetivo principal de se construir um diagrama é que você possa compartilhar o conhecimento com outras pessoas. Você possa reproduzir aquilo ali em outros SGBDs. Então, o modelo conceitual, o modelo lógico, por exemplo, ele vai ser refletido no modelo físico, o modelo final, aquele que vai ser implementado de fato em um determinado modelo um determinado SGBD. Então, a modelagem que eu fiz no nível conceitual e expandir ela para o nível lógico, eu vou poder implementá-la, tá? Estender suas especificações ali do modelo para ser implementado, por exemplo, no Oracle, ou ser implementado no SQL Server, ou no Postgres, no MySQL. Então, cada um desses SGBDs possuem detalhes específicos da implementação daquele SGBD. Então, essas restrições, elas são desenhadas, ou elas são previstas ali, quando você pega um modelo, tá? Lógico, e aí vai construir um modelo físico para aquele banco de dados específico. A gente vai ver mais na frente. Tá? A gente vai bater também a modelagem semântica, tá? Mapeamentos de projetos de banco de dados em entidade de relacionamento, né? Em um projeto relacional, que é o foco principal, é o que mais é exigido nos concursos, é você refletir esse diagrama em uma modelagem relacional, né? E aí, por fim, a gente vai falar sobre normalização, mas isso a gente vai falar numa aula específica, tá? Só de normalização. A gente vai falar sobre as principais, tá? E dar os detalhes, compará-los, tá ok? Vamos lá. Modelagem de dados. Então, descreve os tipos de informações que estão armazenadas no banco de dados. Tá? Essa descrição é chamada de esquema. Então, nada mais é do que a gente reunir informações, tá? A respeito daquele domínio que se quer construir. Tá? Isso aí é um esquema, né? Você vai formar o esquema do banco de dados. Então, vão ter as entidades, os atributos e os relacionamentos entre esses
O relacionamento entre essas entidades, essas tabelas, né? Pode existir até relacionamento entre atributos. A gente vai ver lá na frente dessa aula que eu posso ter um atributo derivado de outro. Então, por exemplo, eu tenho data de nascimento. Então, a data de nascimento é um valor atômico, simples, está lá uma data. O atributo idade, ele pode ser um atributo relativo ou derivado da data de nascimento, né? Então tem um valor também que é atômico, um valor simples, mas ele só existe porque ele foi derivado de outro, tá? Então existe uma relação, né? Não um relacionamento, mas eu estou correlacionando, eu estou derivando um atributo com o outro, tá? Então isso pode ser uma pegadinha em alguma prova, tá? Então vamos se atentar também a esse detalhe. Lá na frente a gente vai especificar melhor isso aí, ok? Então, modelagem de dados, ela serve para criar um modelo de dados e é utilizada uma linguagem de modelagem de dados para isso daí, para fazer essa representação. E existem diversas notações, né? A gente pode fazer essa representação de forma gráfica ou textual, depende do contexto ali que se quer passar de maneira mais simples ali, tá? É possível ter diversas representações desse esquema, tá? Então, pode ser representado textualmente ou graficamente. O DER, Diagrama de Entidade e Relacionamento, tá? É o mais comum de ser empregado para fazer essas representações de banco de dados relacional. A gente também tem o ML fornecendo ali o diagrama de classe, que também é utilizado, mas o diagrama de classe ele é mais especializado, ele é mais voltado para fazer uma representação ali em uma modelagem orientada ao objeto, né? Onde a gente tem outros elementos, outros componentes que o diagrama de entidade e relacionamento não fornece. Então, a entidade, o diagrama de entidade e relacionamento, o modelo de entidade e relacionamento, vai me dar algumas ferramentas onde eu vou poder utilizar alguns componentes, notações, regras, que aí vai me fazer gerar o resultado final, que é fazer um diagrama, né? Então, no modelo de entidade e relacionamento, ele vai me fornecer ali notações para as entidades, atributos, relacionamentos. Então, as suas entidades, existem variações de entidades, entidade fraca, forte, os atributos, aí o atributo pode ser derivado, né? Pode ser composto. Então, cada um tem uma notação diferente, relacionamento, né? Um para muitos, muito para muitos. Então, essas regras e essas notações, elas são bem definidas nesse modelo aqui. E ele fornece esse modelo para que a gente construa o nosso esquema e chegue num diagrama, que é o DER, né, o Diagrama de Entidade e Relacionamento. Tá? O diagrama de classe, aí ele já entra mais voltado para a orientação ao objeto, que ele fornece outros componentes, como, por exemplo, a gente pode, na classe, definir o nome da classe, os seus atributos, e aí entra um componente que no diagrama de entidade e relacionamento, né, no modelo de entidade e relacionamento, não tem, que aí a gente definir métodos, né? São as operações. Então, basicamente, a diferença entre o modelo de entidade e relacionamento, tá? Que tem uma biblioteca ali de ferramentas e componentes, né? Notações, para a gente construir o nosso diagrama, tá? Não há previsão, por exemplo, de alguns recursos, né, que no diagrama de classe tem, como, por exemplo, você fazer uma especialização, tá? O relacionamento, né, de especialização, agregação, né, composição, tá? E aí você definir operações ali, os métodos. Isso aí a gente não tem essa representação nesse modelo de entidade e relacionamento, tá? Basicamente é isso aí.
Não é foco da nossa aula o diagrama de classe, tá? Isso aí fica lá para o ML, eu só quis botar isso aqui porque é uma forma de representação também, tá? Aí modelagem começa sempre de alto nível, tá? E aí esse alto nível de abstração ele vai sendo reduzido, né? A gente vai descendo e vai aumentando ali a nossa complexidade, né? A gente vai decompondo ele, tá? em estruturas mais complexas, mais especializadas, mais detalhadas, ok? Então a gente começa lá no nível conceitual, onde a gente sabe quais são as entidades que a gente tem, tá? E o universo, o domínio de dados que a gente quer trabalhar. Depois a gente pode passar para o lógico, aí já entra definindo os atributos, o relacionamento que eu vou ter, por exemplo, entre as entidades, tá? Eu posso definir chave primária, chave secundária, né? Chave estrangeira. Então já eu vou especializando, sempre especializando. E por último, lá no físico, eu já me preocupo com a parte do SGBD, com detalhamentos ali relacionados, por exemplo, no SQL Server, o data type é X, já no Oracle é outro, a nomenclatura, para eu poder persistir aquele domínio, né, aquele atributo num domínio específico. Tá? Então, graus de abstração. A gente tem o modelo de tarefas do usuário, está lá em cima, então está mais relacionado com os processos do usuário. Tá? O modelo de entidade de relacionamento ele não se preocupa com essa abstração tão alta, né? Que é relacionada aos processos, aí, o BPM, né? Mas é bom saber que a gente precisa dessas informações para poder compor o modelo conceitual. Tá? A gente vai precisar realmente saber dos processos e como o usuário vai interagir com os dados. Tá? Então, essa é a visão do usuário final. Tá? A gente tem um modelo conceitual, aqui começa a brincadeira de fato, que realmente são exigidos nas provas. Tá? Então, as regras de negócio estão aqui. Então, o mapeamento do domínio do usuário. Então, é baseado nos requisitos dele. Desculpa. É uma visão global dos dados. E essa visão é independente do SGBD específico. Então, a construção desse modelo, no nível conceitual, independe se aquilo vai estar no Oracle, se vai estar no SQL Server, no Postgres, no MySQL, e está num nível de abstração muito alto. Não tem esse detalhamento. Pouco importa para a construção desse modelo, nessa fase, em qual SGBD aquilo vai estar. Tá? Essa modelagem ela pode ser implementada em qualquer um deles. Modelo lógico, tá? Então é a definição do modelo de dados. Nessa modelagem já começa a especializar um pouquinho mais, a gente pega o que foi feito de modelagem conceitual e começa a detalhar um pouco mais. Aí entra entidades, atributos, os relacionamentos, ok? Também é independente do SGBD, ainda nesse nível não especifica detalhes ali que possam restringir a minha modelagem a um determinado tipo de banco de dados, SGBD, né? Então, quando eu já estou no nível físico, eu estou na dependência de um determinado SGBD, então estou modelando fisicamente para o SQL Server, ou modelando fisicamente para o Oracle, porque o data type já vai ser específico, alguns, né, para aquele modelo ali de SGBD. Que é exatamente isso que a gente vai ver agora. Já é a fase de implementação. Eu já estou me preocupando com a implementação final, onde os dados vão ser definitivamente persistidos em um determinado tipo de data type. Tá? Então, as especificações são para a implementação do modelo lógico. Então, eu desenhei em cima o modelo lógico e agora eu vou aplicá-lo, tá? No nível físico. Aí entram as DDLs, né? Que é o Data Definition Language.
Então, são aqueles comandos de definição, ó, create table, tá? Aí, alter table, a gente está modificando o esquema de uma tabela, e assim sucessivamente. A gente tem diversos comandos para fazer essas manipulações, né, do modelo físico. Esse modelo depende do SGBD, tá? Esse nível de modelagem física. Por quê? Porque eu vou pegar um modelo que foi construído lógico, onde eu já tenho quais são as minhas entidades, os relacionamentos entre eles, tá? Os atributos, então chave, onde é que tem chave estrangeira, chave primária e tudo mais. E aí eu vou ter que construir o esquema físico. Então, para o SQL Server, o Create Table vai considerar os atributos, né, as colunas, com domínios específicos. Então, eu vou ter no SQL Server, por exemplo, um atributo que, de repente, no outro SGBD, a nomenclatura dele é diferente. A forma do comando para o Create Table muda ali um parâmetro ou outro. Então, se eu fosse aplicar um determinado comando num SGBD, seria diferente no outro. Às vezes muda sutilmente, porque o que é previsto é que o SQL ANSI, né, os comandos, ele seja fornecido para todos os SGBDs comandos que sejam equivalentes ali, mas não é regra. Então, um SGBD, ele pode sim criar parâmetros diferentes, data types diferentes. É lógico que ele tem um conjunto, tá? Quando foi criado o ANSI Spark, né? Spark, que definiu ali um modelo padronizado, tá? Aqueles 3 níveis, né? Outras regras que foram criadas está relacionada às boas práticas dos tipos de dados que são fornecidos. Então, por exemplo, tipo caractere, tá? Então, char, varchar. Então, existem variações desses caras. E até às vezes a nomenclatura é diferente um pouco. Então, cada um implementa de maneira que achar conveniente. Tá? Então, por isso que muda o projeto físico de um SGBD para outro SGBD. Tá? Às vezes é sutil, mas como não há garantia, então a gente diz que até o nível lógico eu posso estar implementando aquele modelo em qualquer tipo de SGBD. Ok? Mas no nível físico, aí já muda, porque tem especificações diferentes ali, detalhes que cada um implementa. Às vezes um tem um tipo de implementação para um determinado tipo de dado, um data type, e o outro nem tem previsão daquele tipo de dado lá. Foi algo criado, um recurso novo, e o outro não oferece aquele tipo de dado, por exemplo. Tá? Então é isso daí. Vamos lá. E aí esses data types, essa especificação toda, esse esquema criado, ele está armazenado no metadado, né? Projeto de banco de dados, né? A modelagem em si. Então eu criei essa pirâmide aqui para a gente estar evoluindo aí o conhecimento. Então, né, no topo a gente tem os usuários e os processos, aí é o mundo real, tá? Aí a gente começa com um projeto conceitual, a gente vai fazer a modelagem conceitual. Então especifica as tabelas e os relacionamentos, mas de forma elementar ainda, tá? Elementarmente. A construção de diagramas do esquema, tá? Então é o DER, né, o diagrama de entidade e relacionamento. Para isso a gente vai usar a modelagem de entidade e relacionamento. Modelagem de entidade e relacionamento. A gente tem um projeto lógico que estende, que especifica, melhora, tá? Detalha a especificação que foi feita, a modelagem que foi feita no nível anterior, que é o conceitual. Então, no lógico, eu vou ter mais riqueza de informação. Tá? Vai especificar os atributos, especificam as chaves primária e estrangeira, primary key e foreign key.
E aí também tem as normalizações, né? Que aí tendem a fazer uma equalização dos atributos para reduzir redundância, tá? E também fornecer ali maior completude dos dados, né? Então, de atributos também. Então, talvez nesse momento é que seja visualizado que existe a necessidade de criar um atributo novo ou removê-lo, tá? Projeto físico é a última etapa dessa construção de modelo. Então, vai detalhar a parte mais voltada para o SGBD em específico, o SGBD que vai ser implementado esse modelo lógico, tá? São detalhados os componentes da estrutura física, então tabelas, campos, domínios, os índices, tá? Então, lembrando que os domínios são os tipos de dados que são relativos aos atributos. Então, é nessa hora que eu vou ter, para SGBDs distintos, data types distintos, ou equivalentes, né? Mas com um detalhamento ali que possa diferenciá-lo de um para o outro. Então, nesse nível, esse esquema ele vai estar representado com metadados. Aí eu tenho os domínios dos atributos, tá? Os domínios de dados são dependentes da implementação do SGBD, então a gente já falou bastante disso daí. Então, olha só essa seta aqui. À medida que eu vou descendo nessa hierarquia que eu criei só para demonstrar para vocês aí, eu não vejo essa representação nos livros, tá? Mas é só para dizer que quando eu vou descendo nessa especialização dessa modelagem, tá? Eu tenho mais detalhe e eu tenho menos abstração. Então, esses dois itens aí são explorados nas provas. Okay? Quanto mais eu vou subindo, okay, eu tenho menos detalhe e tenho mais abstração. Tá? E qual o objetivo de todo esse trabalho? Tá? É redundância reduzida ou mitigada, ok? E maior completude do esquema. Tá? Sobre a modelagem conceitual, ela é uma representação de alto nível, reproduz a arquitetura semântica do sistema, independente da implementação do SGBD, incluem as entidades importantes e os relacionamentos entre elas, tá? Mas não, esse relacionamento entre essas entidades é trivial. Ela não entra no detalhe, por exemplo, de saber se esse relacionamento tem cardinalidade, um para muitos. A gente vai ver mais na frente, né? O relacionamento entre as tuplas, né? Então, o domínio de informação de dados que eu tenho numa entidade e na outra, qual é o tipo de relação que essas tuplas possuem, né? Então, não entra nesse nível de detalhe. Tá? Não especificam os atributos. Também não especificam chaves. Define aspectos de negócio no mundo real. São mais fáceis de compreender. Pode ser apresentado em linguagem textual ou diagrama, né, na forma de gráficos. A técnica de modelagem mais utilizada é a modelagem de entidade e relacionamento. Tá? Então, a gente tem aí a representação textual e a gente pode ter também a representação gráfica. Tá? São diagramas, né? Define quais os dados podem estar no banco. Tá? E não define como vai estar no banco ou ser gravado no banco. Só quais. Qual o domínio, né?
não define como os dados vão ser persistidos, vão ser gravados. Isso aí já fica mais para a parte lá física, a gente vai ver. Então, modelo de entidade de relacionamento, MER, é a técnica de modelagem mais utilizada para projetos de bancos de dados relacionais, ok? A gente pode dizer que ela normalmente, nas bibliografias, ela fala que o modelo de entidade de relacionamentos é uma biblioteca, né? Então, ela possui ferramentas, tá? E notações para auxiliar a gente a fazer essa construção desse esquema. Então, normalmente, é nesse contexto que aparece. Mas pode ser chamado de um framework também, tá? Genericamente falando. Possui um conjunto de ferramentas e regras, tá? Para a definição do modelo conceitual, que depois será expandido para o modelo lógico e, em seguida, para o modelo físico. DR, que é o diagrama, tá? Que é a representação gráfica dessa construção aí do modelo. Fornece uma biblioteca de formas, né, que são as notações. Então a gente vai ver que tem um retângulo, losango, tá? um círculo, tá? Que representam ali entidades, seus relacionamentos, tá? E existem variações dessas notações. Então, ao longo da aula de hoje, a gente vai falando e mostrando elas ali para facilitar a compreensão. Fornece uma linguagem simplificada do esquema para o usuário. Então, na hora que a gente está construindo esse modelo, o usuário em questão não é só aquele que usa o sistema em si, tá? Pode ser o DBA. O DBA é um usuário especializado do banco, ok? Então, na hora que, por exemplo, o arquiteto do banco de dados está estruturando a sua aplicação e desenhar esse esquema na forma de diagrama de entidade de relacionamento, ele vai poder passar isso aí para o DBA poder expandir aquilo ali. Então, ele vai expandir para um modelo lógico. Digamos que a gente está no modelo conceitual, o DBA vai pegar aquilo e vai expandir para o modelo lógico e o modelo físico. O DBA, que é especialista em DB2, por exemplo, ele vai poder saber que aquele modelo lógico, como é que ele vai aplicar aquilo ali lá no DB2, lá no banco de dados da IBM. Então, quais são os tipos de dados que eu posso estar utilizando o modelo lógico para persistir cada um dos atributos nos domínios que são fornecidos pela solução DB2. Certo? E outra coisa também, os usuários, pode ser o desenvolvedor também, tá? Então, uma vez o diagrama pronto, ele pode ser utilizado para estar repassando conhecimento ou expandindo ele. Modelagem lógica reproduz a arquitetura do sistema, independente do SGBD, inclui entidades importantes e o relacionamento entre elas. Aí já começa a especializar um pouco mais, tá? Com as suas chaves. Define os atributos, inclui seus relacionamentos. Aí a gente já expande essa representação desse modelo de entidade de relacionamento, expandindo o seu diagrama. Desculpa. Também posso representar textualmente ou graficamente. Então, nesse momento, a gente já começa a ter, por exemplo, graficamente, aliás, textualmente, notações ali que identifiquem, por exemplo, o que é chave primária, o que é um atributo não chave. Então, aqui, por exemplo, funcionários. Então, eu sei que code func é o código do funcionário. Por quê? Ele está com uma achurado ali, né?
Então, aliás, sublinhado, né? Então, outra anotação aqui possível seria um asterisco nesse atributo chave. Também seria uma possibilidade, tá? Então, ele já, diferentemente do modelo conceitual, que está num nível bem elementar ali, mais preocupado com a parte semântica, tá, do negócio, aqui eu já tenho mais detalhe, tá, dos dados, mais detalhes de como é que eles se relacionam. Então, por exemplo, dependentes, aí eu tenho aqui a chave do dependente e tenho a chave estrangeira, aquela chave que vem lá da entidade base, porque dependentes é uma entidade derivada, né? Então eu tenho a chave, eu tenho a entidade, a tabela principal é de funcionários. Então dependentes é uma entidade que deriva. Então eu vou especializar, eu vou detalhar, vou levar mais informações para ela. Então eu tenho que levar a chave primária lá da base, da tabela base, para lá, mas ela vai como chave estrangeira, uma foreign key. Ok? Então é code func aqui, é a chave estrangeira. Tá bem? E aí eu posso ter também a sua representação gráfica. E aí, na notação do modelo de entidade de relacionamento, a gente tem aqui, por exemplo, né, um quadrado não, um retângulo, que aí vai representar ali a entidade. Um losango, os relacionamentos, e um círculo, tá? Como sendo o atributo. Tá? E aí, por exemplo, aqui, o atributo que é o atributo chave, aí ele coloca aqui ele como sendo pintado aí, né? Para destacar. Então essa anotação aí a gente vai ver. E existem variações também de cada um desses componentes que a gente viu aí, dessa anotação, existem variações. Tá? A entidade, ela pode ser uma entidade fraca, forte, tá? O relacionamento também, os atributos, pode ser um atributo chave, não chave, pode ser um atributo derivado. Então tudo isso tem uma anotação, uma representação gráfica específica. Nessa modelagem lógica, a gente tem a normalização, tá? Que a gente não vai tratar nessa aula, para ter a oportunidade de, como cai muito em concurso, a gente vai tratar das formas normais e resolver questões específicas dessa seara aí. Na modelagem lógica, então, está um pouco maior aí aquela representação que a gente já viu no slide anterior, tá? Então, aqui, nessa modelagem, a gente já se preocupa com, por exemplo, a cardinalidade, tá? Um funcionário pode ter N dependentes, pode ter um ou mais dependentes, ok? Pode possuir um ou mais dependentes. Então, a representação aqui na sua estrutura textual, eu tenho aqui, né, funcionários, e eu tenho a chave primária aqui. Então, esse asterisco está representando que ele é chave primária. Ou ele podia vir aqui sublinhado, também estaria a mesma coisa. Tá? Modelagem física, então, reproduz o modelo final. Na verdade, é um modelo de implementação, não é só o modelo final, tá? É um modelo que vai ser realmente implementado. Ele é dependente do SGBD, porque eu não posso fazer o modelo físico construindo ele, e aí eu vou aplicar num SGBD que não tem, por exemplo, um determinado tipo de dado que eu tinha previsto lá nesse modelo físico que eu construí. Tá? Então, ele leva em consideração o projeto, o projeto leva em consideração o SGBD. Inclui todos os componentes dos modelos anteriores, claro que ele está só especializando, né? Especifica os domínios personalizados, então a implementação específica do SGBD. Especificam domínios de atributos para um SGBD específico. Define como os dados serão armazenados.
Então, por exemplo, essa tela aqui, que eu peguei e estou mostrando para vocês, é do PHP MyAdmin. Quem mexe aí no MySQL, então a gente pode administrar o esquema de um banco de dados em MySQL através da web, né? A gente pode utilizar lá o PHP MyAdmin, uma aplicaçãozinha em PHP que me permite fazer essa manipulação do esquema. Então, vou criar objetos, vou poder aplicar o meu modelo lógico em um modelo físico dentro do MySQL, tá? Então, o que acontece aí nesse modelo físico? Então, eu tenho os atributos, e esses atributos existem domínios específicos para eles. Então, o nome, aí tem um varchar 250, o F, tá? Aí eu tenho um varchar 3, nem precisava ser 3, 2, né? São 2 dígitos, tá? Mas, enfim, isso aqui eu fiz só para vocês terem uma noção, tá certo? Geral aí. E aí, essa implementação física, esse modelo, para o MySQL, eu posso ter essa implementação através desse comando DDL aí, ó, create table, tá? If not exist, né? Se não existir, ele cria essa tabela aí com esses atributos e os seus domínios. E aí, notem aqui que esses parâmetros que ele vai adicionando são parâmetros comuns a diversos SGBDs. Mas esse comando, se eu executar ele no Oracle, por exemplo, ele vai provavelmente dar erro. Por quê? Porque provavelmente algum atributo aqui vai ser o domínio, o nome do domínio é diferente. Ele se refere ao mesmo tipo de dados. Por exemplo, para guardar uma string. Aqui eu vou estar guardando ele no varchar. Não recordo lá no Oracle qual que é o tipo de atributo, mas aí é um outro nome. A gente vai ver, eu trouxe uma tabelinha que tem esses atributos, tá? É interessante, de repente, decorá-los ali. Ou, se bater o olho na prova, você vai lembrar dele, né? Então pode ser importante. Eu acho que não chega nesse nível de detalhe ele exigir essa... Até porque os livros da bibliografia que a gente está estudando são genéricos nesses assuntos. Então ele não apesar de ter um dos livros, não sei se é o... Deixa eu ver aqui se é o Date, que ele trata dando exemplificações de bancos de dados específicos. Por exemplo, aí ele vai lá no Oracle, como é que é no Oracle, a implementação. Aí ele... Não vou procurar aqui para a gente não perder tempo não. Tá? Ou é no Date ou é no Silvercharts. Então ele já coloca essas informações, mas eu acredito que pode ser, dependendo da banca, pode já exigir esse tipo de conhecimento, mas, por exemplo, o que eu tenho visto, Marinha, Exército e Aeronáutica, ele não chega nesse nível de detalhamento. Ele quer que você conheça os conceitos, saiba aplicá-los, mas ele não chega nesse nível de detalhamento. Talvez um determinado concurso específico, ele já coloque uma bibliografia pensando em exigir um conhecimento do Oracle, ou do DB2, do SQL Server. Ele já vem com perguntas mais detalhadas daquela implementação do SGBD, tá? Daquele esquema interno, né, que a gente viu do modelo ANSI e Spark, né? Tá certo? Então vamos seguir aqui. Na modelagem física, sempre que o nível de modelagem chegar a especificar os tipos de dados, então a modelagem chegou no seu nível físico. Tá? Então, se a modelagem chegou a especificar o data type, então a gente está falando do nível físico. Eu tenho que estar preocupado com o SGBD que vai implementar isso daí. Então, aqui mais uma vez, tabela candidatos. Então, eu tenho aqui os seus atributos, tá? E os seus domínios. Olha essa tabela aqui, nulo, né?
que aí trata daquela restrição de nulo. Então, normalmente, os SGBDs, por força do padrão ANSI SPARC, prevê a você fornecer para as tabelas, né, os atributos, fornecer para os atributos essa pergunta, né, deseja permitir que esse campo seja nulo ou não? Porém, existem atributos que não podem ser nulos, tá? Por exigência de restrição daquele tipo de atributo, ele não pode ser, por exemplo, chave, tá? Chave primária, chave estrangeira, não pode ser valor nulo, né? Ele tem que ter a informação para manter a integridade e unicidade da tupla. Vamos falar agora sobre as entidades, seus atributos e relacionamentos, e aí especializá-los um pouco mais, falar da diferença entre os tipos existentes de cada um deles. Então, falando de entidades das tabelas, existem classificações específicas. Então, a gente tem a entidade fraca e forte, né? Na entidade fraca, sempre possui uma restrição de participação total ou dependência de existência. Ou seja, a tabela, por exemplo, de vendas depende da tabela de produtos. Eu não posso ter, por exemplo, como cadastrar uma venda se eu não tenho um produto. Então, digamos que eu vou cadastrar aqui um pedido, mas a tabela de produtos não tem nenhum produto. Então, como é que pode? Não pode, né? Isso é uma restrição básica, lógica. Então, diz-se que a tabela de vendas ela é uma tabela fraca, uma entidade fraca, porque ela tem dependência de existência. A tabela de dependentes depende da existência da pessoa. Mesma coisa. Então, como é que eu posso cadastrar um dependente se eu não tenho a pessoa lá cadastrada lá na tabela base? Então, lá a tabela derivada é uma tabela fraca. Tá bem? Então, ocorrem em tabelas filho, né? Entidades filho. Ou entidades que são subordinadas. A notação do modelo de entidade de relacionamento é um retângulo, tá? Duplo, né? Então ele tem lá ele é achurado, né? Aliás, achurado e seria várias linhas. Então eu tenho esse sublinhado e duplo. É um retângulo duplo, pronto, né? Já as fortes é o contrário, né? São aquelas que são independentes. Ela existe independente se eu estou usando ou não. Por exemplo, a tabela pessoa. Eu tenho uma pessoa cadastrada lá e independente se essa tabela ela for se relacionar com outras, independente se eu vou usar dados que existem nela nas outras tabelas, ela vai estar quietinha ali, tá certo? E aí, se for utilizado em outra entidade, vai ser no formato das outras serem dependentes dessa informação dela, tá certo? Então, quando tem uma tabela fraca, uma entidade fraca, essa entidade ela depende, ela é subordinada, é uma tabela filho da tabela forte, tá certo? Que é independente. Se eu não tiver dependente nenhum cadastrado, as pessoas lá na tabela base vão continuar lá quietinhas na dela, entendeu? É independente. São tabelas onde a existência não depende de uma da outra. Tabela de produtos independe de qualquer uma outra. Então o produto está lá, está cadastrado na tabela de produtos. Se ele nunca for vendido,
Pouco importa, está lá cadastrado, está lá a entidade e ela é independente. O sistema vai estar rodando, tudo vai estar funcionando, vai estar sendo alimentado as outras tabelas, no caso, por exemplo, de vendas, mas se não for utilizado aquela entidade, aquela tupla, né, aquele dado, então pouco importa. Tá? A tabela pessoa também é um exemplo, pessoa em relação aos dependentes, tabela base é uma tabela forte. E aí, essa representação, ela não tem essa dupla linha, né? Não é duplicada. Atributos são características ou propriedades que definem as entidades. O valor de um atributo corresponde a um domínio específico. Então, é aquilo que a gente já falou já em aulas anteriores. Então, é o data type de um determinado atributo. É o valor que ele vai receber. Representação. Então, normalmente, a gente tem esses círculos, né? Então, a tabela, por exemplo, de empregado, a entidade empregado, ele tem, nesse cenário aí, esses 4 atributos. Código, que é uma chave, então está lá sublinhado. Data de nascimento, idade, telefone. A gente vai falar mais detalhadamente mais na frente, mas notem que idade é um atributo diferente dos demais, né? Olha lá, ele está marcado com o serrilhado, né, pontilhado. Então, ele é um atributo derivado de data de nascimento. Telefone, ele tem esse duplo círculo aí para indicar, tá, que é uma tabela, um atributo multivalorado. Ele pode receber vários dados aí. Por exemplo, o telefone, o empregado pode ter vários. Pode ter 3 telefones, o telefone celular, residencial, do trabalho. Então, gravar esses dados dentro desse atributo, eu tenho mesmo sendo o mesmo domínio, mas eu tenho vários valores sendo gravados nesse mesmo atributo para um único empregado. Então, diz-se que é um atributo multivalorado, vai receber múltiplos valores. Então, ele não é um atributo atômico. Então, a outra representação para esses atributos, tá? Então, dessa forma aí, ó, o código, tá? Então, como se fosse um pirulitozinho aí printado, né? Nome é um atributo comum. Telefone, aí eu tenho um duplo círculo, né? Idade, um atributo derivado. Data de nascimento, um atributo comum. Ainda sobre os atributos, aí tem a classificação, né, que diferencia o que é monovalorado e multivalorado. Então, o monovalorado ele é um valor simples, que é armazenado dentro do atributo. Ele é atômico, armazena um único valor do domínio. Então, por exemplo, o atributo data de nascimento, cada pessoa tem uma única data de nascimento possível, né? Então, é um valor atômico sendo gravado lá no atributo. Uma pessoa não tem 2 datas de nascimento. Então, tem essas 2 representações aí. Nota que esse atributo aqui, com essa elipse maior, eu poderia ter uma borda aqui também, né? Poderia ter a borda, mas uma só. O pirulitozinho aqui, ó. Já os atributos com classificação de multivalorado, como a gente já falou no slide anterior, então ele pode armazenar vários valores em um único atributo, tá? E um único domínio de atributo. Ou seja, é um mesmo tipo de dado. Por exemplo, cursos realizados.
eu posso ter uma tabela, tipo, pessoa. Digamos que eu criei esse curso, esse atributo, cursos realizados. E aí, as pessoas vão adicionar nesse campo uma lista ali de todos os cursos que fez. Eu fiz um curso de Java, um curso de C, de Linux. Então, esses valores são strings, né? E eu estou armazenando isso no mesmo atributo. Tá? O domínio dele é gravar valores de string. Tá? Não é recomendável que isso seja feito. Normalmente a gente vai ver que para normalizar, eu não posso ter um atributo multivalorado. Então isso já quebraria a primeira forma normal. Eu teria que expandir isso para uma outra entidade. Okay? Então, essa outra entidade é que estaria armazenando essas informações de cursos realizados. Então, eu levaria a chave primária dessa minha tabela pessoas, ao invés de gravar esse dado lá de forma multivalorada, né, eu crio uma tabela a mais e levo a chave da pessoa para lá como sendo chave estrangeira. Então, a cada registro que eu adicionar de curso realizado, aquele curso cadastrado é relacionado a uma pessoa. Tá? Então, a primeira forma normal ela vai tratar disso daí, a gente vai ver em outra aula. Tá? Mas eu queria pontuar isso para vocês, da questão do multivalorado. Né? O telefone é o outro. Eu posso ter um único atributo, que aí eu posso armazenar vários números de telefones ali. Tá aqui, ó. Então, a representação desse multivalorado do atributo, tá? Então, eu tenho esse círculo, tá? E também tenho esse outro pirulitozinho aqui, ó, com dois círculos, tá? O círculo duplicado, né? Tá? Então, essa elipse aqui, tá? Maior, pode ser uma forma de representar também. Dependendo da prova que você pegue, pode ter qualquer uma dessas representações. Atributos compostos. Tá? A gente tem, ele é parecido com o multivalorado. Tá? Só que ele tem um detalhamento. Eu estou passando uma informação de um dado que ele poderia estar quebrado, mas não está. Por exemplo, o endereço. Então, quando eu podia ter atributos separados para dizer lá nome da rua, número, bairro, CEP, cidade, cada um desses valores poderia ser um atributo diferente. Tá? Quando eu não crio isso, quando eu crio um único atributo para guardar esse tipo de informação, que são valores compostos, né? Então, eu teria um atributo composto. Tá? E aí, vale destacar que a diferença do atributo multivalorado, tá, para esse atributo que é composto, é que o composto, as informações, elas são complementares, elas são ligadas, elas não são independentes. O multivalorado, por si só, eu estou colocando lá, é um atributo telefone. Aí eu coloco um telefone e dentro desse mesmo atributo eu coloco isso para uma única tupla, né? Um único registro. Eu coloco 3 telefones dentro lá desse atributo. Então, cada um tem um valor distinto e um não está relacionado com o outro. Já no composto, eles são complementares. Apesar de serem valores únicos, mas um complementa a informação do outro. Tá certo? Então, por isso que é composto. E essa é uma diferença básica. Pode ser explorada
em concurso, tá? Esse detalhe aí. Então eu tenho aqui, ó, normalmente essa é a representação que a gente vê nos concursos. Eu tenho um atributo, tá? Então eu tenho essa elipse, e eu tenho uma ligação com outras elipses, tá? Com outros círculos que informam os valores desse atributo composto. Então, o atributo é endereço. E aí eu tenho outros valores aqui, mas dentro de um mesmo atributo. Okay? Pode ser, por exemplo, que uma prova coloque essa imagem aí e ele coloque aqui, por exemplo, valor 1, valor 2, valor 3, valor 4, ok? E coloque aqui atributo. Ele pode querer saber que tipo de contexto é esse aqui, comparando se é um multivalorado, se é um atributo composto, entendeu? Vamos ficar esperto em relação a isso aí. Outra classificação possível para os atributos é em relação a armazenado e derivado. Então, o armazenado é o atributo comum. Qualquer valor dentro de um atributo, ele é um valor derivado, um valor armazenado, desde que ele não seja um derivado. Okay? O derivado é aquele que ele é dependente, ele só existe por causa da existência de um outro atributo na mesma tabela. Tá? Então, idade só existe por causa da data de nascimento. Se eu não cadastrar, se não tenho data de nascimento ali, eu não tenho idade. Tá? Então, data de nascimento é um atributo que ele é armazenado, e o derivado, que é um virtual, vamos dizer assim, ele é um atributo calculado, deduzido, então ele é derivado, beleza? O atributo base, o armazenado, data de nascimento, e o derivado, ele só existe em função do outro. Aí a gente tem alguns exemplos, né? Por exemplo, idade, que deriva de data de nascimento. Eu posso ter tempo de garantia de uma venda, por exemplo, ela depende, por exemplo, da data da venda. Porque a garantia, digamos que é de 7 dias para troca. Então, é em relação ao quê? Então, a referência é a data da venda, ou a data da entrega do produto para o cliente, ele começa a correr, a contar esse tempo de garantia. Tá? Então, esse atributo seria um atributo derivado. Saldo. Então, o saldo está derivando, depende de uma contagem do estoque, das vendas. Então, eu tenho no estoque, tem 50 itens de um determinado produto. E aí, à medida que vai saindo, saiu 10, por exemplo, e eu tenho 50 lá, e o saldo é 40. Mas ele vai tirar da onde? Qual é a referência que ele tem? Né? Normalmente, é um atributo calculado, tá? Ou eu tenho uma trigger para chegar a essa informação e gravar. Na verdade, eu não gravo, né? Porque eu seria armazenado. Seria armazenado o valor. O derivado, eu não preciso gastar espaço para armazenar aquele dado lá. Tá certo? Ele é apenas derivado de outro. Tá? É um virtual. Deduzido. Aí eu posso ter também ele deduzido por timestamp, que aí é o contexto lá do tempo de garantia que a gente deu o exemplo aí. Tá bom? Então eu tenho essa elipse com esse tracejado, né? Domínio de atributos. Então, tipo de dados. O domínio, o data type, tá? A gente tem diversos. Então, o modelo ANSI, ISO, né?
ele definiu alguns tipos de dados que devem, na verdade, essa palavra é muito forte, né? Os devem não é a palavra aplicada, que podem ser fornecidos. Então é lógico que um bom SGBD vai querer implementá-los, porque são os domínios, né? Os data types básicos para fornecer para as aplicações, ok? Então, por exemplo, o caractere string, então vai armazenar, né, textos e números indistintivamente, ok? A gente tem um tipo de dados numeric, que vai armazenar nos diversos tipos de formatos, números, né? Os números em diversos formatos. É claro que esses tipos aqui que eu estou mostrando para vocês, em cada SGBD, ele pode ser implementado com um nome parecido, nome igual a esse daí, ou similar. Tá? A gente vai ver essas diferenças aí. Boolean, então ele pode ser falso ou verdadeiro. Datetime, então existem diversos formatos de datas. Então ele prevê que um SGBD pode fornecer um tipo de dado no formato data type. Aí é lógico que a implementação de um SGBD pode ter diversos tipos de data type para esse tipo de tipo de dados. Então, por exemplo, existe o tipo de dados de intervalo. Alguns SGBDs não implementam esse tipo de dados. Outros implementam, entendeu? Binary Large Object, o BLOB, né? Armazena uma longa sequência de bytes. Então pode ser armazenado, por exemplo, um texto, uma imagem. Integer, ok? Que é um número inteiro, representa um número inteiro com um valor máximo e mínimo, que aí vai depender, por exemplo, do SGBD. O normal é ele ser implementado com 4 bytes, tá? Small int, que é equivalente ao integer, só que aí ele geralmente tem 2 bytes, ele é menor, tá? Big int, que aí é de 8 bytes, então ele prevê que o SGBD pode implementar esse tipo de dados. Agora, como é que o SGBD vai chamar? Como é que ele vai chamar o Big Int lá no SQL Server? Como é que ele vai chamar o Big Int lá no Postgres ou no Oracle? Tá? Cada um pode implementar diferente, dentro do seu esquema interno, né? No seu core. Outros tipos de data types aí. Caractere varying, decimal, tá? Aí a gente tem precisão e escala. Numeric, float, né? Ponto flutuante, real, com dupla precisão, que é a mesma coisa que o float, só que aí ele considera lá 64 bits, ou seja, aquele ponto flutuante, né? Então, ele pode ser simples, ou que é 32 bits, né? Ou pode ser precisão dupla, que aí é 64 bits. Aí entra naquele conceito lá de arquitetura de computadores. Então, quanto maior for a quantidade de bits, maior é a precisão que ele tem, tá? Para calcular. Data types implementados em diversos SGBDs. Então a gente vai ver aqui exemplos de implementação e eles podem mudar de nome de um SGBD para o outro. Então aquele tipo de dado genérico que o ANSI ISO prevê, caractere, no MySQL eu vou chamar ele de char, no Postgres char, no SQL Server 2014 char e no Oracle char. Beleza. Caractere varying, tá?
também tem a mesma nomenclatura. Boolean, então no MySQL 5.7, ele tem lá, ele vai chamar de Trinity. Boolean no Postgres, no SQL Server vai chamar de bit, e no Oracle, Boolean. Tá? O blob, aí ele tem essas variações do blob em MySQL. Tiny blob, blob, medium blob, long blob. Já no Postgres, o byte-A que implementa esse data type aí. No Oracle 11 é lob apenas. Então notem essas diferenças de nomenclatura. Foi de acordo com a implementação lá no core do SGBD, e que ele está fornecendo para ser feita a implementação do modelo lógico, ser refletido nesse modelo físico, um determinado tipo de dado. Beleza? Por exemplo, esse date aqui, ó. Então a gente tem datetime, timestamp no Postgres, no SQL Server datetime, lá no Oracle timestamp, tá? Para o mesmo tipo de persistência de dados. Lógico que no SQL Server, no Postgres, a gente tem vários tipos de data type para dados. Desculpa, para data type, né? Aliás, datetime. Para datetime, para tipo de data e hora, a gente tem diversas implementações, diversos tipos de data type para essa seara, esse domínio. Ok? Interval é um tipo de dado que é uma variação para data e hora, né? Mas ele está se referindo a intervalo, ok? Então eu tenho no MySQL, eu não tenho ele, tá? Ele não é suportado, mas esse intervalo aqui no modelo ANSI ISO, ele prevê que pode ser fornecido. Agora cabe ao SGBD fornecer ou não aquele tipo de dado. Aí digamos que no meu modelo lógico eu previ um determinado cenário que eu tenho que ter um atributo com essa característica. Então o que acontece? Eu não posso utilizar uma SQL para essa implementação física, porque eu não vou ter esse tipo de dado, entende? Eu não posso usar o SQL Server para essa finalidade, porque ele não tem esse data type. Aí eu teria que usar o Postgres, o Oracle, talvez o DB2, não sei se ele implementa esse intervalo aí, ok? Então, essa é a diferença primordial do modelo, da modelagem lógica para a física. É que na física eu tenho que me preocupar com o SGBD, que vai implementar, que vai persistir os dados naquele tipo de dado, ok? No data type. Domínio de atributos ainda, no tipo de dados. A gente vai falar sobre o data type numérico e decimal. Para esses dois tipos de dados, a gente pode definir precisão e escala. A precisão é tudo aquilo que está à esquerda da vírgula. Ou seja, eu tenho uma numeração, tá? Por exemplo, 10,5. Tá? O 10, que está à esquerda da vírgula, é precisão. O que está depois da vírgula, ou à direita da vírgula, isso aí é escala. Então, eu tenho umas regras para poder fazer essa precisão corretamente e não dar estouro de precisão. A gente vai ver isso aqui agora, tá? Então, indica o número de casas decimais da vírgula, né, à esquerda da vírgula. Precisão é isso, é a esquerda da vírgula, e a escala à direita da vírgula. Então, uma atenção aqui para vocês em relação a
a escala nunca pode ser maior que a precisão. Normalmente, para gravar mais facilmente isso, a gente sempre lembra o seguinte: numa numeração qualquer, a gente tem uma preocupação de depois da vírgula ter uma quantidade de casas ali que vai dar para a gente ali a nossa escala, né? Quanto que a gente tem depois da vírgula. Essa quantidade, esse valor, não pode ser maior do que a precisão. Então a gente vai ver em exemplos aqui, vai ficar mais fácil da gente ver. Então, por exemplo, o número 235.89, tá? Tem de precisão, tá? Eu posso ter um número que seja maior que 3, ou 3, né? Porque eu tenho 3 casas decimais antes da vírgula, ou antes do ponto. E eu tenho 2 casas decimais depois da vírgula, que é o 89. Eu poderia ter uma escala maior, tá? Mas ao passo que a escala não pode ser maior que a precisão. Eu não posso ter um número. Olha aqui, ó. Considerando o numeric, tá? 5. Como eu só tenho precisão aqui, eu não tenho escala. Como ela é ignorada, então ele vai me dar um número bruto, um número cheio, um inteiro. Então, ele vai arredondar esse número para mais, né? Então, como ele está com 235.89, ele vai arredondar para 236, ok? Aí, olha esse numeric aqui, 5,0. É a mesma coisa. Ele está dizendo aqui que, como eu não tenho escala, a escala é 0, então ele me deu um número inteiro aqui, apesar de ser um número fracionado, ok? Mas ele suprimiu aqui a vírgula ou o ponto e arredondou. Numeric 5,1, né? A precisão é 5, ou seja, antes da vírgula, à esquerda da vírgula, eu posso ter até 5 posições. Mas depois da vírgula, que é a escala, eu só posso ter uma posição. Então, o que ele vai fazer aqui? Ele vai arredondar mais para 9, né? Então, o 8,9, depois da vírgula, virou só 9, que ele arredondou para cima. Ok? Notem aqui que eu estou dando esse exemplo com numeric, mas ele pode ser decimal também, o domínio, né, do atributo. Aqui, esse numeric 5,1 está errado, tá? É 5,2. Então, vou até alterar aqui. Deixa eu... Já altero na hora aqui, senão eu acabo esquecendo. Tá aqui, 5,2. Então, eu posso ter até 5 dígitos à esquerda e 2 dígitos à minha direita. Como o valor à direita é 8,9, eu tenho 2 dígitos possíveis de escala, então ele vai me dar o 8,9, porque eu tenho 2 dígitos depois da vírgula. Tá? Olha esse outro caso aqui, ó. Numeric 4,0. Ele também vai me dar 236, ok? No caso, ele suprimiu aqui a vírgula, porque não faz sentido ele colocar vírgula 0 aqui, tá? Então ele deu um número inteiro. Numeric 4,1. Então, ele vai me dar os mesmos 2, 4, 5 antes da vírgula e um dígito como escala depois da vírgula, a direita da vírgula, então, vírgula 9. Arredondou. E aí vem os problemas e a regra geral para quando a gente está trabalhando com precisão e escala. Tá? A numeração da escala não pode ser maior do que a precisão. Então, nesse cenário aqui, ó, numeric 2,4, primeiro que a precisão já foi estourada, né? Porque eu tenho 3 dígitos
Então, eu não poderia estar trabalhando com 235. Se eu estou com precisão 2, então eu teria 2 casas decimais antes da vírgula. E como eu tenho 4 como escala, 4 é maior que 2. Ele já deu estouro de precisão por causa disso. Mesmo que eu tivesse um número, por exemplo, 35,89, ele iria dar estouro porque a escala ela é maior do que a precisão. Já iria dar por natureza. Como eu tenho aqui a precisão é 2, também já teria dado estouro também, porque eu tenho 235, que aí eu tenho 3 dígitos, né? Então daria estouro. Mas regra geral, a escala, que é a numeração depois da vírgula, não pode ser maior do que a precisão, que é a numeração que está antes da vírgula, à esquerda. Isso é regra geral. Um SGBD qualquer pode burlar essa regra. Por exemplo, o Oracle, ele ignora isso daí. Então, você pode fazer, ele não vai dar erro. Já se você fizer essa configuração prevendo a escala maior do que a precisão, no SQL Server vai dar estouro, tá? No Postgres vai dar estouro. No Oracle, eu vi um fórum que comentava que não tinha esse problema, mas isso não era uma limitação do SGBD, ele só foi implementado dessa forma, ok? Mas, em termos didáticos, essa é a regra geral e vocês têm que seguir essa regra aí, tá? Relacionamentos. Então, o relacionamento entre as entidades é uma associação entre elas. E essa associação, ela tem características, classificações distintas. Então, a gente vai estudar isso aqui agora, tá? Então, eu posso ter uma, duas ou mais relações que têm essas associações, ok? Aí você pergunta para mim assim, pô, mas eu posso ter um relacionamento entre uma tabela? Eu não teria que ter no mínimo 2? Não, eu posso ter uma única tabela com um autorrelacionamento. Essa é uma possibilidade, ok? Então, é um relacionamento dela para ela própria. O relacionamento entre essas entidades pode ser unária, que é esse autorrelacionamento, pode ser binária, quando envolvem 2 entidades, pode ser ternária, que eu tenho 3 entidades, ou pode ser enária, pode ser quaternária, e assim sucessivamente. Para fazer essa representação dessa entidade, aliás, desse relacionamento, eu tenho um losango, né? Losango para poder fazer essa representação graficamente, essa notação aí. Quando eu tenho que ela é dupla, então eu tenho um relacionamento fraco. Classificação dos relacionamentos. Então, eu posso ter as representações, então são essas duas aí. Eu posso ter a classificação de grau, que aí a gente vai ver que é a quantidade de entidades que estão relacionadas entre si, tá? Eu tenho a cardinalidade, tenho papéis, tá? Eu tenho relacionamentos recursivos, que é aquele unário que a gente já viu. Eu vou dar exemplo. Cardinalidade a gente já falou. A cardinalidade pode ser máxima ou pode ser máxima e mínima. Essa variação é só na sua representação, na sua notação. Então, a representação de entidade e relacionamento para esses relacionamentos, tá, vai se dar com esse losango,
associado a um verbo de ação. Por exemplo, possui, tem, trabalha, fornece. Então, ele vai dar essa característica do relacionamento. Então, eu tenho que uma pessoa possui um dependente. Um dependente é possuído ou é relacionado a uma pessoa. Ok? Um dependente, ele é dependente de uma pessoa. Então, eu sempre estou usando um verbo nessa relação. Grau. Vamos lá para a classificação dos relacionamentos em relação ao grau. É o número de entidades que participam dessa associação. Pode ser binária ou ternária. Ou enária, né? Como a gente já viu. Então, por exemplo, uma relação de grau 1 é unária, de grau 2 é binária. Nas provas, o texto da prova pode aparecer com esses dois tipos de nome. Ou relacionado ao grau 3, aí é ternária. Ou ele pode chamar de ternária. Então pode existir acima de 4, 5, aí genericamente ele vai chamar de enária, né? Então vamos lá aos exemplos práticos. Então, funcionário pode ter um relacionamento unário de grau 1, ou seja, um autorrelacionamento. Então, um funcionário ele pode gerenciar ou pode ser gerenciado. Então, quando eu tenho esse cenário, tá? Então, uma pessoa, um funcionário, ele é gerente ou ele está na condição de ser um funcionário comum, tá? A mesma coisa é uma pessoa, ela é casada, né? Então, esse autorrelacionamento, eu posso ter uma tabela, é uma entidade que vai gravar todo mundo ali, e eu posso ter duas pessoas ali, como tupler, né? Registros, que uma é casada com a outra pessoa. Então, eu só faço um elo, eu não tenho essa pessoa em outra tabela, eu posso fazer um autorrelacionamento. Então, essa é chamado de unário grau 1. Okay? Olha esse exemplo aí. Eu tenho 3 entidades. A entidade médico, paciente e exame. Então, eu tenho o examina, né, o verbo examinar, que um médico ele examina o paciente através do exame, examinando o exame. Tá? Então, essas 3 entidades estão guardando informações, registros dessas informações, dessas entidades aí. Tá? E aí, esse cenário aí é de grau 3, é ternária. E aí eu tenho também a binária, que aí eu tenho 2 entidades, funcionário dependente, e aí eu posso ter esse relacionamento, essa associação possui, né? Um funcionário possui um dependente. E um dependente é relacionado, é dependente de um funcionário. Tá? Note que esse modelo aqui, que é binário ou de grau 2, eu poderia implementá-lo na forma de autorrelacionamento. Digamos que eu teria uma tabela chamada pessoa, tá? Ou funcionário. Não seria funcionário, ela teria que ser genérica, porque o dependente cadastrado poderia não ser funcionário. Então, por exemplo, eu criaria uma tabela chamada pessoa, ok? Pessoa. Então, eu vou cadastrar todo mundo lá. As pessoas que são funcionárias, que são dependentes, que são clientes. Então, eu teria um atributo dentro dessa tabela, pessoas, que ela faria um relacionamento com a chave da pessoa, que é a pessoa base, né, para aquela pessoa dependente. Então, seria um autorrelacionamento. Eu poderia ter essa previsão, mas ela só possibilitaria isso aí
se não fosse uma tabela chamada funcionário. Por quê? Porque uma pessoa que é dependente pode não ser funcionário, por exemplo, pode ser o filho da pessoa. Então, essa pessoa não é funcionário, então não faria sentido cadastrar na mesma tabela. Mas digamos que eu vou cadastrar todo mundo numa única tabela. Pessoas. Ok? Então eu cadastro a pessoa, aí cadastro o dependente dela nessa mesma tabela e gravo lá que aquela pessoa que é dependente de uma outra dentro daquela mesma relação. Okay? E para diferenciar se ela é funcionária ou não, eu teria uma flagzinha lá que definiria funcionário sim ou não. Né? Se essa flag não tivesse ligada, automaticamente eu iria deduzir que essa pessoa é uma pessoa que está lá como dependente. Tá? Ou poderia ter uma relação que pudesse classificar, um atributo que pudesse classificar a pessoa como um cliente, um funcionário ou um dependente. Aí eu teria que ter valores distintos ali, né? Isso poderia já até gerar uma tabela à parte ali, tipo de pessoa. Então, tipo pessoa, aí ela vai classificar lá, né? Tipo 1, aí funcionário. Tipo 2, dependente. Tipo 3, cliente. Aí eu teria que ter uma chave estrangeira dentro da chave pessoa, da tabela pessoa para poder classificar eles, né? Ok? Papéis. Então, os papéis, eles dão significado a o determinado relacionamento, tá? Então, eu vou ter lá funcionário trabalha para um departamento. Então, nesse cenário, eu tenho lá que o funcionário ele está no papel de funcionário. E o departamento está no papel de departamento do funcionário. Para uma relação forte, uma relação base e a relação derivada, como nesse relacionamento que a gente está vendo aí, não fica muito claro a definição de papéis. Ela fica mais nítida quando existe um autorrelacionamento. A gente vai ver no exemplo a seguir, tá? Então, o funcionário desempenha o papel de funcionário, o departamento desempenha o papel de departamento. A função do papel fica mais clara em relacionamentos unários, que são recursivos, né? Ou autorrelacionamentos. São indicados em diagramas de entidade de relacionamento, rotulando as linhas que conectam esses losangos e aos retângulos, né, que são as entidades. Então, olha só, funcionário, eu tenho ele como funcionário se relacionando com ele próprio na forma de gerente. Então, ora, eu vou ter essa pessoa como sendo um funcionário, ou posso ter ele como sendo um gerente. Tá? Então, eu vou classificar, eu vou ter nessa tabela funcionário, um dos atributos lá, eu vou dizer quem que é o gerente daquela pessoa, daquele funcionário. Se o campo não tiver nada, é porque eu não tenho gerente associado, tá? A ele. Então, o funcionário desempenha o papel de empregado ou de subordinado, né? Ou de gerente. Vai ficar mais fácil a gente entender com esse exemplo aí. Ó. Então, eu tenho a tabela funcionários, essa entidade, já com valores, né? Então, eu vou ter uma chave, que é COD, eu tenho o nome, o atributo nome de cada um dos funcionários e tenho um ID de gerente. Eu vou agora definir quem que é o gerente de cada uma dessas pessoas. Então, por exemplo, o registro 1, a Elizabeth, ela não tem gerente. Ou seja, ela está ocupando uma posição que ela não é subordinada de ninguém. Então,
o papel que ela está exercendo é de gerente. Tá? Eu não tenho flag nenhuma, nada está dizendo, mas eu tenho certeza que ela está numa posição de hierarquia superior. Porque os demais são subordinados a ela. Então, por exemplo, o registro 2, José, o funcionário José, quem é o gerente dele? É o COD 1. Então, o ID gerente, o atributo, definiu que 1 aqui, quem que é o 1? Elizabeth. Funcionário Pedro tem como gerente 2. Então, José é o gerente de Pedro. Maria também é subordinada a Pedro. E Paula é subordinada a Pedro. Então, a gente sabe que Pedro, Maria e Paula tem José como chefe, como gerente, e José tem como Elizabeth como gerente, nessa hierarquia aí. Ok? Eduardo, quem é o gerente dele? É o 4. O ID 4 é quem? Maria. Então, Maria é chefe de Eduardo. Então, esse autorrelacionamento aí definiu para a gente com mais clareza os papéis. Então, ora, eu posso ter, através do autorrelacionamento, alguém que vai ocupar um papel específico num determinado momento e outro vai ter outro papel. Isso só é possível com mais clareza com esse relacionamento unário. Não que ele não exista, o papel ele vai existir. Tá? Em outras relações ele existe, como lá funcionário e departamento. Só que não ficou tão claro, parece meio óbvio, né? Que o funcionário ele desempenha papel de funcionário. Sim, departamento desempenha papel de departamento. Ok, mas no autorrelacionamento a gente tem uma diferenciação maior. Relacionamento recursivo é justamente esse relacionamento que a gente viu anterior entre pessoas e sua gerência, né? Ou subordinação. Então, relacionamento consigo mesmo também é chamado de reflexivo ou unário. Então, são todos nomes que podem aparecer, são sinônimos. Então, eu tenho aqui que um curso, ele vai ter lá o ID do curso, título, crédito e o ID do pré-requisito. Então, cada curso, eu só posso me matricular num curso se eu tiver como pré-requisito ter feito outro curso. Então, se eu quero fazer o curso de Linux avançado, eu só vou poder fazer o curso de Linux avançado se eu já fiz o Linux básico. Então, eu posso estabelecer que nessa tabela eu informe lá, isso seja uma restrição na hora lá. Tá? Então, ID do curso, ele vai ser pré-requisito, tá? Para informar aqui o ID do curso que é pré-requisito. Ok? Então, por exemplo, aqui, ó, como é que eu vou representar isso graficamente? Eu tenho aqui uma representação de pé de galinha, é o que pode ser comumente aí encontrado nas provas, tá? Essa representação aqui. Tá? Então, eu tenho o atributo, ID curso, tá? Ele se relaciona com muitos requisitos aqui, ID de requisitos. Então, eu posso ter aqui um curso, ele pode estar se relacionando com muitos outros cursos nessa relação de dependência. Tá? Então, é uma relação de um para muitos. Então, eu posso ter, por exemplo, aqui o curso de Linux básico. Então, um curso de Linux básico, ele pode ser pré-requisito para vários outros cursos, para o Linux avançado, para um curso de redes avançados, ok? Para um curso de certificação em Linux. Então, esse ID desse curso de Linux básico,
ele vai aparecer em vários outros cursos, se aqueles forem requisitos. Então, vamos a um exemplo prático aqui. Olha esse curso 1 aí, Java, de 10 créditos, né? O ID de pré-requisito é 5. Então, quem é esse 5 aqui? 5, o ID do curso 5 é Linux, linguagem de programação. Então, o pré-requisito para fazer esse curso de Java aqui é ter feito o 5, né? Então, o curso 5 é linguagem de programação. Eu só posso fazer curso de Java se eu souber conceitos de programação e OO, enfim. A mesma coisa para fazer um curso de C++, C++. Ele botou esse como requisito, programação básica. Curso de redes. Nesse cenário aqui, ele não botou pré-requisito nenhum. Então, não existe nenhuma restrição. Linux avançado. Ele depende do pré-requisito do curso 6. Quem é o curso 6? É o Linux básico. E para eu fazer o Linux básico, eu tenho que ter feito o curso 3, que é o de redes. Então, note que, por exemplo, aqui, o curso Linguagem de Programação, esse cara aqui, ele aparece em diversos outros registros. Então, ele aqui é essa relação de um para muitos. Um curso de linguagem de programação está relacionado para muitos outros cursos, na forma de pré-requisitos. Então, ele volta aqui, tá? Aparecendo muitas vezes. Então, é 1 para N. Então, eu posso ter 1 para N. Cardinalidade. Define a quantidade de ocorrências que podem ser associadas a outras entidades. Então, ó, como é que eu vou fazer essa representação de cardinalidade? Eu tenho a representação máxima, que é a mais utilizada, e tem uma representação mais detalhada, que especifica melhor a relação. Pode ser mínima e máxima. Como é que é isso? A gente vai ver em exemplos. Então, quais são os tipos de relações? Posso ter 1 para 1, que aí essa notação aí, 1 para 1. Eu posso ter 1 ponto, né? Reticência, 1. Eu posso ter 1,1. Relacionamento de 1 para N, ou 1 para asterisco, que é 1 para muitos. Eu posso ter N para N, ou N para asterisco, que é muitos para muitos. Representação máxima. Por exemplo, funcionário, ele vai se relacionar com dependentes. Tá? Essa relação é de posse. Então, um funcionário pode ter um ou vários dependentes, ou pode ter nenhum dependente. Então, um funcionário ele pode ter 0 dependente ou muitos dependentes. Na representação máxima, a gente está representando a quantidade máxima de relações possíveis. Então, nessa representação, eu posso ter um funcionário no máximo e posso ter N funcionários no máximo lá. É lógico que eu não estou prevendo a quantidade mínima. Quantidade mínima qual que é? Eu posso ter nenhum dependente. Pode ser 0. Mas a representação máxima prevê isso aí. Essa notação aí, dessa forma. Tá? Eu tenho um funcionário possui N dependentes. Ou pode estar aqui na outra representação, que é a mínima e máxima, aí estaria. A mínima seria 0 e N, como sendo máxima. Ou seja, eu poderia ter 0 dependentes, nenhum dependente, ou ter N dependentes, um ou mais. Na mínima e máxima, essa mesma representação, um funcionário possui dependentes. Então, eu posso ter essa representação dessa forma aí. Ó. Então, o mínimo é esse à esquerda, né, da vírgula. Então, eu tenho no mínimo 1 e no máximo 1 funcionário nessa relação.
E ele pode possuir 0 como mínimo e N dependentes. Então, eu posso, um funcionário aqui, ele pode possuir nenhum dependente, um funcionário pode ter um dependente, ou pode ter 10 dependentes, 20 dependentes, N dependentes, ok? Como máximo. Então, essa representação aqui é uma representação possível. E a gente tem que tomar cuidado, porque em alguns concursos eles exploram isso daí. E aí ele quer brincar com essa cardinalidade. Então, fiquem atentos para isso. E uma diferença também, uma brincadeira que as bancas gostam de fazer, é do conceito grau e o conceito de cardinalidade. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O grau é a quantidade de entidades que participam da relação. Então, se ligadas a esse losango tiverem 4 entidades, então aquela relação ali é de 4 graus. É quaternária, né? Tem 4 entidades ligando. Agora, isso está relacionado ao relacionamento entre as entidades. É uma coisa que pode ser explorada também por questão, né, de prova. O grau, ele se refere à relação que as entidades têm entre elas. Já a cardinalidade, ela se refere aos registros. Então, dentro do universo da entidade, as tuplas, os registros, eles se relacionam. Ok? Dentro dessa relação. Então, a quantidade de relações entre esses registros possíveis, aí é que se dá a cardinalidade. Tá? Cuidado com isso daí. Beleza? Então, funcionários possuem dependentes. Então, a outra forma de representar, a mesma coisa da representação de cima, é que em cima eu coloquei 1,1 e 0,n. Aqui é 1, aí ponto, né? Reticências. E 0 asterisco. Ao invés de ser o n ali, eu botei asterisco. É uma anotação possível também. Ainda sobre cardinalidade, a gente tem a relação 1 para 1. Como é que se dá isso daí? Então, eu tenho um candidato, contém currículo. Então, na representação máxima, eu tenho um candidato, um currículo. E aí, eu posso representar ela dessa forma aqui. Ó. Tenho um candidato, tenho o nome da entidade aqui, e tem os seus atributos. Nos seus atributos, aí eu vou colocar lá a chave primária. Lá no currículo, eu vou ter a chave estrangeira. Nota aqui que eu não tenho chave primária lá em currículo. Não preciso. Como a relação é de 1 para 1, um candidato uma pessoa só pode ter um único currículo. Eu não posso ter vários currículos. Okay? A pessoa tem um único currículo. Então, essa relação é de 1 para 1. E o código da entidade aqui é levada para a tabela de currículo na forma de chave estrangeira, e eu não preciso me preocupar que esse dado ele vai se repetir. Ok? Na tabela de currículo, o código de funcionário aqui, como chave estrangeira, vai aparecer só uma única vez. Se porventura aqui eu tivesse N possíveis registros aqui, eu teria que ter um outro atributo para fazer a diferenciação. Tá certo? Aí eu poderia adicionar um valor sequencial aí, que faria parte de uma chave, ok? Primária, para fazer justamente aquilo que uma chave primária faz, que é garantir a unicidade, a possibilidade de não existir valores ou tuplas, registros duplicados.
Ok? Aqui está a representação de mínimo e máximo, né? Olha a relação de um para muitos. Então, um funcionário, ok? Ele tem uma relação de contém, tá? Dependentes, ou possui dependentes, que seria o mais correto, né? Então, eu tenho uma chave primária, ok? E a chave estrangeira. Note que apareceu aqui, independentes, a chave primária. Por quê? Eu preciso ter uma chave primária lá. Porque a relação o relacionamento entre essas relações é de 1 para N. Então eu posso ter um funcionário com muitos dependentes. Então, se eu fosse cadastrar o primeiro dependente na tabela de dependentes, eu levaria a chave daquele meu funcionário. O próximo registro que eu fosse fazer de um outro dependente iria dar conflito, porque eu já teria uma tupla única, tá, com aquele registro lá. Então, para garantir que eu tenho um valor diferente, aí eu teria que adicionar um outro atributo, que aí seria uma chave composta, tá certo? Olha esse exemplo mais detalhado aí, ó, tá? Então, eu tenho essa representação aí, onde o funcionário tem uma chave primária, código, tá? Então, esse funcionário contém um dependente, ou mais de um dependente, ou ele pode não aparecer lá nessa relação. Ele pode ser zero, ok? Pode ter zero dependentes. Então, essa relação de máximo e mínimo está errado aqui. Eu vou até corrigir no material também. Vamos ver lá. Ele pode ter zero. A mínima é zero. A mínima é zero. Deixa eu voltar aqui, acabei avançando. Então, tá aqui, eu corrigi o slide, tá certo? Porque eu posso ter um funcionário, e somente um funcionário, ele pode ter como mínimo 0 dependentes, ok? Como ele pode também ter N dependentes, um ou mais dependentes. Então, essa seria a relação correta, beleza? A outra relação possível é muito para muitos. Então, eu tenho, por exemplo, aqui um produto, tá? Se relacionando com vendas. Então, um produto está contido em uma venda. Então, eu posso ter vários produtos na venda, como uma venda pode ter vários produtos. Então, eu tenho aqui uma relação de muitos para muitos. Normalmente, quando isso ocorre, regra geral de normalização é você criar uma terceira entidade e levar para ela as chaves primárias das tabelas que tem essa relação de muitos para muitos. A gente vai ver e vai detalhar isso na outra aula, tá? Mas aqui eu trago um exemplo que a gente vai ver isso aí. Então, produto, eu posso ter diversos produtos que vão aparecer nas vendas, uma única venda, que tem lá uma chave primária, eu posso ter diversos produtos. Então, é uma relação N para N. Então, eu posso ter uma única venda, eu posso ter diversos produtos. E um único produto pode ter aparecer em várias vendas. Ok? Então, quando isso ocorre, então, eu tenho essa chave primária em cada uma das relações. A regra de normalização, ela prevê que a gente crie uma outra entidade, tá? Que eu vou chamar de detalhe de vendas, e aí eu traga as chaves primárias
dessas relações, ou seja, produto e venda, e ali essas informações vão ser armazenadas, vão ser detalhadas nessa tabela. E aí, agora, a relação deixa de ser N para N e passa a ser 1 para N. Okay? Esse é o cenário ideal. Então, a gente viu aqui que há a previsão de muitos para muitos. Essa aqui que eu mostrei, que se cria uma terceira entidade para puxar as chaves primárias na condição de chave estrangeira, tá? É aquela na qual já é uma regra para normalização e previsão de não ter redundância no cenário onde a gente teria somente duas tabelas com N para N. Tá? Notações de relacionamentos. Então, a gente trouxe aqui as principais notações, aquela de chamada pé de galinha, né? Então, aqui eu tenho 0 ou 1. Então, é esse círculo com um traço nele. Eu tenho 1 para 1, que é só uma linha. Eu posso ter 1. Eu posso ter 1 para muitos. Ok? Eu posso ter 0 ou muitos. Então, eu tenho aqui, ó, 0 ou muitos. Eu posso ter 1 e somente 1. Eu posso ter muitos para muitos, que é esse cenário aqui. Eu posso ter 1 ou muitos. E aí a gente finalizou a aula da gente, tá? Eu vou aqui dar um intervalo, a gente vai entrar para a resolução de questões, ok? Vou tomar uma água e passo aqui uma recomendação para vocês. Como esses vídeos às vezes fica um pouco longo a duração dele, vocês quebrem ele, assistam eles por parte, né? Não sei se vocês fazem intervalo dessa forma, parando o vídeo ali, tomam água, porque senão torna-se cansativo, né? Eu já me acostumei a dizer como se fosse uma aula de faculdade, estando lá para os alunos, né? Então, eu já sigo direto, sem dar intervalo. Apesar de existir a previsão de intervalo, né? Mas transfiro para vocês aí a responsabilidade de dar uma pausazinha ali, tomar uma água e aí tornem a assistir a aula. Beleza? Então é isso aí. Vamos lá para as questões de prova.